Hoje nós vamos falar sobre aliança. O despertar de hoje vai falar sobre algo muito profundo. Uma aliança não é apenas um anel que você usa no dedo. A aliança, ele é um elo. E quando nós falamos um elo, nós estamos falando de um elo de cordão de 3 dobras, aquele ao qual não se quebra jamais. Quando eu digo também aliança, eu estou falando de mim e estou falando de você. Você sabia que a pessoa mais importante das nossas vidas temos que ser nós mesmos? Porque se nós não estivermos bem, nós não conseguiremos cuidar de mais ninguém. Quando a gente fala de aliança, a gente está falando de alinhamento. A gente está falando de possibilidades. A gente tem um entendimento que a gente tem uma aliança com a gente mesmo, nesse ano inteiro que se inicia aí, em tudo que vai acontecer, e muitos preparos, e muitas coisas novas, em coisas que nós nem imaginávamos. A aliança, ela vai despertar até mesmo em nós uma responsabilidade de cuidarmos de nós, de nos olharmos, de nos ouvirmos, de entendermos que há um propósito muito maior. Porque quando eu estou bem, quando o meu emocional está curado, tudo vai bem. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês também a palavra que se encontra em Provérbios 27, 18. Ela diz o seguinte: o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o Senhor será honrado. O que Deus está querendo dizer conosco? Para nós, na palavra de Provérbios, o que cuida da figueira? Como você tem se cuidado? Como você tem se amparado diante das situações? Muitas vezes, você sabia que dentro da psicologia, a gente descobre que muitas vezes, na maioria delas, pasme você, nós somos muito mais abençoadores, acolhedores, nós somos muito mais compreensivos com o outro do que conosco. O outro pode errar e tá tudo bem, faz parte de um processo. Agora eu jamais posso errar. E isso é um erro. Sabe por quê? Porque aqui diz o que cuida da figueira. Ele diz aqui, ó, o que cuida da figueira comerá do seu fruto. Como eu posso comer algo que não existe? Como é isso, Isana? A figueira, ela não nasce sozinha. Ela não é de uma hora para outra que a figueira, de repente, ela vai, ela cresce, ela se expande. A figueira tem um processo. A figueira, ela entende que quando ela é plantada, essa semente do figo, ela vai ter um processo grande aí. Ela vai ter um processo que ela sabe que se ela for plantada numa bem superficial, bem assim, na beirinha mesmo, ela não vai vingar. Porque a luz do sol vai queimar, vai secar. O terreno não vai estar bom, não vai estar um terreno ideal. Aí ela entende que ela morre. Se essa semente ela for plantada no profundo, ela vai estar sozinha. Ela não vai ter certeza, você entende? Ela não vai saber se vai dar tudo certo, se vai dar certo, se vai ficar tudo bem. Ela só sabe que ela foi separada das outras sementes e ela é plantada. A certeza que ela tem é nenhuma. É a incerteza. Talvez dê certo, talvez não dê. É um processo, você compreende? E aí não te dá esse processo ele não vai te dar nenhuma garantia. Você não tem um seguro disso. Ela só sabe apenas que ela foi plantada. Tudo que essa figueira precisa está dentro dela. A semente carrega o seu DNA. Um DNA muitas vezes positivo ou um DNA muitas vezes não tão bom. Como que é isso, Isana? Quem planta sabe que muitas vezes se encontra com muitos desafios. Às vezes a planta vem com algumas más formações, algumas questões dentro da sua genética, que aí quem cultiva
tem que fazer as suas intervenções. E nessa hora que é feita as intervenções, há um processo todo restaurado. Por isso que a figueira, ela sabe que a partir do momento que ela é semente, ela não tem certezas, ela tem desafios. E ela tem que se lançar nesses desafios. Viver é isso. Viver, nem eu e nem você temos a certeza de absolutamente nada. Nós não sabemos o que vai ser, como vai ser. Se quando nós casarmos, tudo vai ficar bem. Se quando fizermos uma faculdade, tudo ficará bem. Mas nós não podemos ser a síndrome da Cinderela, da princesa. Eu estou dentro do meu castelo, num lugar seguro, na minha torre segura, vendo todo mundo vivendo, todo o processo, vendo as pessoas realizando, mas eu estou no meu lugar seguro, o meu lugar de acolhimento. Mas a vida passa. As pessoas realizam, elas têm seus erros, elas têm seus acertos e elas vivem. O que eu quero dizer para mim e para você é, como diz na palavra de Deus, o que cuida da figueira comerá do seu fruto. Você precisa cuidar de você. Você precisa se amar, se respeitar. Você precisa ter coragem de se olhar no espelho e dizer: o que eu vejo não me agrada. Eu não digo de estética, mas os olhos são a porta da alma. Como que você está? Como que você se encontra? Como que você, como semente, está? Ai, Isana, nem eu sei. Isana, são tantos desafios, foram algumas más escolhas. Às vezes, realmente, nós não fazemos a melhor escolha, mas nós podemos retroceder ou até mesmo tentar resolver da melhor forma, com graça, com sabedoria, buscando dentro da palavra, orientação. Nós temos que entender que viver traz desafios. E esses desafios são reais. Eles são tantos para o positivo como para o negativo. Mas eles estão aí. E só vai depender de mim ou de você, todo esse processo. E na hora que essa figueira ela está dentro daquela terra umífera, escura, sozinha, ela sabe que algo precisa ser feito. Ela encontrou de repente o solo adequado, mesmo dentro de tantas incertezas. E aí que ela começa a se atrever, a ter coragem de rachar, romper, abrir. Eu gostaria de dizer que não é um processo fácil. E eu gostaria mais ainda de dizer para você que, olha, seria um processo totalmente indolor. Mas isso não é real. O que é real para nós hoje, agora, é que a certeza que ela tem é que ela está dentro de um solo e ela precisa fazer algo para que tudo isso tenha um porquê, para que tudo isso não tenha sido em vão. E o que ela faz? Ela rompe, ela se permite e ela vai vivendo, ela vai germinando. Ela não sabe que depois de algum tempo dentro do processo, ela vai poder eclodir e subir e sair da terra e tomar a sua forma. Enquanto isso, ela só faz aquilo que precisa ser feito, mesmo quando ela não quer. Muitas vezes, nós não entendemos isso na nossa vida. Parafraseando para os nossos dias de hoje. A criança, ela faz o que ela quer fazer. O adulto faz o que é necessário fazer. E nisso parecia tão brando, né? Porque a figueira, o que cuida da figueira dará o seu fruto. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me aceitar. Eu preciso entender que é um processo, que todos passam, que viver são escolhas,
que viver é um romper. E aí, depois de todo esse processo, ela eclode. Ela começa a ver a luz, ela começa a ver os pássaros, ela começa a entender a sua essência. Isso é germinação. Isso é propósito de vida. Quando eu e você, nós entendemos que a gente não vive por viver. A gente vive por um propósito maior. Mário Quintana fala isso. Nós temos um propósito e quando nós encontramos esse propósito, nós só multiplicamos, nós passamos, nós transmitimos e nós repassamos todas as informações vividas, absorvidas e nós compartilhamos vida. Muitas vezes a gente tem que entender como que nós estamos. Nós realmente temos compartilhado vida? Nós realmente temos compartilhado tudo aquilo que está dentro do nosso coração? Às vezes nem a gente quer saber o que tem aqui dentro. Por isso que é tão importante a gente trabalhar autoconhecimento, a gente se curar. Pessoas curadas geram cura, pessoas amarguradas geram amargura. Isso é passado, isso é multiplicado. Então, não tenha medo. Não tenha medo de se desafiar diariamente. Não tenha medo de ter coragem de viver, de romper. Não tenha medo de sonhar. Planeje-se, escreva. A escrita, ela é terapêutica. Então escreva. Fale com a sua alma. Muitas vezes tudo aquilo que fica tão adormecido dentro de você. Ou muitas vezes aquilo que você não tem coragem de falar. E nós precisamos aprender, entender que nós também temos o nosso tempo. Que nós também temos que ser acolhidos. Que nós também temos que ser perdoados. Que nós também devemos ser respeitados. E que o mais importante dessa vida é o solo ao qual nos encontra. Porque esse solo, ele vai nos alimentar, ele vai nos dar força, ele vai nos abraçar. E aí sim, a partir disso, nos sentindo seguros, nos sentindo acolhidos, nós conseguimos germinar. Se esse vídeo tem total significado para você, dá um like, compartilha, vai no sininho. Porque a vida é isso, é germinar. Germinar é reproduzir, é multiplicar. E assim é que se vive. Certeza nós não temos, mas a fé nos leva a lugares muito mais altos do que pensamos ou imaginamos.